Vamos começar agora a segunda aula do curso de Raciocínio Lógico para Concursos. Nós iremos trabalhar nesta aula os seguintes itens: negação de uma proposição e os dois primeiros conectivos lógicos, a conjunção e a disjunção. Daqui a pouco você vai entender o que é que significa conectivo lógico. Mas antes de nós começarmos a trabalhar esses itens, deixa primeiro eu tirar uma dúvida de um internauta, a dúvida do João aí de São Paulo. Ele pediu para que eu respondesse a sexta questão, uma questão que caiu numa prova feita pelo CESP, ok? Então vamos lá, o que é que nós temos? Olha só, na lista de frases abaixo há exatamente 3 afirmações. Então olha só, ele joga para a gente 5 frases e ele está declarando que dessas 5, 3 são proposições, ok? Então vejamos se realmente tiver 3 proposições, você chegaria lá no gabarito e marcaria C de certo. Se você encontrar um valor diferente de 3, ou para mais ou para menos, você marcaria E de errado, uma vez que ele está fazendo uma declaração errada, ok? Então vamos analisar, João, cada uma delas. A primeira: Mariana mora em Piúma. Ora, é uma declaração? É uma proposição? É. Por quê? Porque você pode classificar ela em verdadeira ou falsa. Mariana mora em Piúma. Portanto, é uma proposição. É uma sentença declarativa. Então, das 3 que ele afirma que há, nós já encontramos uma. Segunda: em Vila Velha, visite o convento da Penha. Isso não é uma proposição, é uma sentença imperativa. Não há como você classificar uma sentença imperativa como verdadeira ou falsa. Portanto, a frase da afirmativa 2 não é uma proposição. Vamos lá. Terceira frase: a expressão algébrica x mais y é positiva. Olha só. A expressão algébrica x mais y é positiva. João, isso não é uma proposição. E o motivo é muito simples. Você não sabe quais são os valores de x e de y. Por esse motivo, você não pode classificar esta frase, a expressão algébrica x mais y é positiva, como sendo uma proposição. Depende muito dos valores que forem atribuídos a x e a y. Se eu, por exemplo, é apenas um exemplo, viu? Se eu coloco x igual a 1 e y igual a 0, eu teria 1 mais 0 é igual a 1. 1 é um número positivo, portanto estaria correto. Mas se eu faço, por exemplo, x igual a 1 e y igual a menos 2, eu teria 1 somado com menos 2, o que vai dar menos 1. Mas menos 1 é um número positivo, portanto ela estaria errada. Como eu não sei, não foi informado para mim os valores de x e de y, portanto esta frase não se constitui uma proposição, ok? Então por enquanto nós só temos uma, que é a primeira: Mariana mora em Piúma. Vamos para a quarta frase. O que é que nós temos? Se Joana é economista, então ela não entende de políticas públicas. Opa, é uma proposição. Particularmente falando, é uma condicional. Nós iremos ver na aula 3. Mas o importante é que é uma proposição. Por quê? Porque você pode considerar, julgar ela, logicamente falando, como verdadeira ou falsa. Ok? Portanto, das 3 que ele afirma, nós já encontramos 2. A primeira frase e agora a quarta frase. Vamos para a quinta. A SEGER oferece 220 vagas em concurso público. É uma proposição, porque pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Combinado? Então, como nós encontramos três afirmações dentre as 5 frases apresentadas, a questão você marcaria lá, no caso, se você estivesse fazendo a prova, não é isso, João? Você marcaria C de certo e ganharia o ponto. Combinado? Ok. Tirada a dúvida, esclarecida a dúvida do João, vejamos agora o que é que significa negação de uma proposição, o que é a negação de uma proposição e também como você negar uma proposição.
ok? Então vamos começar com um exemplo. Eu coloquei aqui a proposição, Ayrton entende de religião, simbolizado e representado por uma letra P minúscula. Detalhezinho, aí no seu livro eu indico, né? Eu represento uma proposição por letras minúsculas. Mas preste atenção, não existe nada na lógica matemática que determine, que decrete que você só pode representar uma proposição por letras minúsculas, ok? O CESP mesmo, por exemplo, ela representa por letras maiúsculas, ok? Então, vamos deixar claro, é uma questão, os livros mais antigos, que são os que eu tenho aqui, eles, na realidade, representam por letras minúsculas, mas não significa que você seja obrigatório, né? Você representar por letras minúsculas, ok? Então vamos deixar claro isso. Eu faço isso por uma questão já de hábito, entendeu? Mas mais uma vez aí repetindo, o CESP, por exemplo, representa por letras maiúsculas, ok? Aliás, falando em CESP, interessante, essa semana aí agora, essa agora que passou, um internauta me perguntando, ele fez uma pergunta, ele achava estranho todo vídeo meu que eu me refiro ao CESP, porque aí você fala, vamos fazer uma questão do CESP, essa questão caiu numa prova feita pelo CESP. Poxa, por que por que você fala uma questão do CESP quando todo mundo diz uma questão da CESP? É muito simples, porque CESP, o significado da palavra, da sigla do CESP é Centro de Seleção e Promoção de Eventos. E centro é uma palavra masculina. Você não diz que vai fazer uma questão feita pela Centro. Você não diz que vai fazer uma prova da Centro. Você não diz, olha, para onde é que você está indo? Ah, estou indo para a Centro. Você não fala assim. Você fala, eu estou indo para o Centro de Seleção e Promoção de Eventos. Eu vou fazer uma prova formulada pelo Centro de Seleção e Promoção de Eventos. Então, centro é uma palavra masculina. Tá aí, espero que você agora entenda por que eu falo feito pelo CESP e não pela CESP. Aliás, eu que não entendo por que as pessoas, todo mundo, né, fala pela CESP. É uma questão feita, uma questão da CESP. Não é da CESP, é do CESP. Ok? Ok, então vamos lá. O que é que nós temos? P. Vamos ver negação de uma proposição. Ayrton entende de religião. É uma afirmativa, claro, é uma proposição. Quanto a isso, não tenha dúvida. O valor lógico, se esse Ayrton daqui estiver se referindo a mim, o valor lógico disso é falso, claro. Ó, falso. O valor lógico, falso, ok? Ayrton entende de religião, é falso. Agora, como é que a gente nega isso? Bem simples, ó. Você pode negar de duas maneiras, ó. Coloca o símbolozinho P, ok? E uma cobrinha antes da letra P. Ora, essa cobrinha aqui representa, simboliza a negação de uma proposição. Se aqui é a proposição P, aqui é a proposição não P, ok? Uma cobrinha. Mais uma vez, uma observação. O CESP utiliza esta indicação. Olha só como é que ela utiliza. Essa daqui. Não importa. As duas formas, tanto a cobrinha quanto essa daqui, na realidade indicam, querem passar a mesma mensagem. Você está negando a proposição, ok? Como é que a gente nega essa proposição? Vamos lá. Ayrton entende de religião. Ora, vamos colocar aqui, Ayrton. Vamos pegar aqui. Não entende de religião. Ok. Essa é a negação. Você pode escrever a negação dessa maneira. Ayrton não entende de religião. Ou você também pode escrever da seguinte maneira: não é verdade que Ayrton entende de religião. Mas aí o que eu quero passar para você também, tão importante quanto você saber negar uma proposição, que é uma coisa simples na realidade, é um detalhezinho. Se uma proposição ela for
verdadeira. A negação dela será uma proposição falsa. Do mesmo modo, se uma proposição for falsa, a negação dela será outra proposição cujo valor lógico é verdadeiro. Os valores se invertem, de maneira que nós temos essa situação aqui, ó. Vamos colocar aqui, de maneira que nós temos a primeira tabela verdade do nosso curso. Já estou colocando aqui para você, ó, a primeira tabela verdade. O que é que nós temos? P, não P. Uma proposição e a sua negação. E aí o que é que nós temos? Temos o seguinte, ó. Se P é verdadeiro, não P é falso. Se P é falso, não P será verdadeiro. É a primeira tabela verdade da gente e ela orienta, ela é muito clara em relação ao que significa negar uma proposição. Ok? Agora, olha só que coisa interessante. Olha só, vou apresentar para você um detalhezinho aqui. Imagine o seguinte, vou colocar aqui para você, depois eu apago essa parte. Você tem uma proposição, e qualquer proposição, isso aí é um dos alicerces da lógica, chamada de lógica do terceiro excluído. Essa proposição, ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Ok? Ela não pode assumir os dois valores, ou é um, ou é outro. Então, acompanhe aí, me acompanhe no raciocínio aqui agora. Se ela for verdadeira, olha só o que acontece. Se ela for verdadeira, a negação dela é falsa. Claro, óbvio. Agora, o que é que vai acontecer se eu negar a negação de P? Olha, se eu fizer isso daqui, negar a negação de P. Ora, se P era originalmente verdadeira e a negação dela passa a ser uma proposição falsa, a negação da negação de P vai ser a negação de uma proposição falsa. Mas a negação de uma proposição falsa é uma proposição verdadeira. Percebeu? Então, é uma espécie, não é uma demonstração isso, mas é uma espécie de que você negar a negação de P, na realidade você volta para quem? Volta para a própria proposição P. É algo muito guardado as devidas diferenças aqui, vou deixar isso claro. Mas eu gosto muito de usar esse exemplo para tentar convencer você. Imagine essa seguinte situação. Isso aqui é o número 5. Muito bem. Você tem originalmente o número 5. Agora vamos negar o número 5? Como é que a gente negaria? Vamos dizer que a negação seja colocar um sinal de menos aqui. Agora eu quero a negação da negação, ou seja, o simétrico do simétrico de 5. Opa! O simétrico do simétrico de 5. Mas isso lá da matemática básica, todos vocês, com 100% de certeza, vocês vão entender que isso aqui é igual a 5. Olha só, eu tinha 5, neguei 5, depois eu neguei a negação de 5 e obtive o número 5. Você volta para as origens, para as raízes. Então, quando você faz a negação da negação de P, isso é o quê? Vamos lá? Isso é logicamente equivalente a P. Isso é muito importante. Isso está registrado aí no seu livro, não se preocupe, está registrado no seu livro. O que eu gostaria apenas que você, enquanto estivesse assistindo essas videoaulas aqui comigo, você registrasse isso no caderno. Por exemplo, hoje mesmo eu vou precisar que você tenha aí uma folha de papel, um lápis, para ir registrando as tabelinhas verdades. Essa aqui é uma delas. Essa informação eu gostaria que você registrasse isso aí no seu caderno. E essa daqui. E tudo, absolutamente tudo que eu coloco aí, destacado dentro de retângulos aí no seu livro, ou aqui nas videoaulas, você não pode nem sequer pensar na hipótese de ir para uma prova de raciocínio lógico sem ter total conhecimento, domínio dessas informações destacadas dentro de retângulo, ok? Elas funcionam como uma espécie de um kit básico de sobrevivência lá na selva,
na selva mesmo dos concursos públicos, a selva da concorrência, ok? Então, a negação da negação de P é logicamente equivalente a P. Ok, bom. Registrou isso? Agora olha só aqui o que é que vai acontecer. Algo interessante, ok? E que nós, brasileiros, que falamos o português, ok? Muitas das vezes a gente estranha certos resultados da lógica matemática. Lembrando, no entanto, que são duas formas de comunicações completamente distintas, ok? A língua portuguesa, ela é riquíssima, muito rica. Ela coloca para você inúmeras possibilidades de você exprimir o que você quer exprimir. A lógica matemática, ela não tem essa riqueza, a flexibilidade, a versatilidade, a articulação da língua portuguesa, ok? Mesmo porque o objetivo dela não é o objetivo da língua portuguesa. Então, a lógica matemática, ela é um tanto quanto rígida, cheia de regras, entendeu? Ela não admite muitas variações, ok? Então, vamos deixar claro, separe aí a língua portuguesa da língua, a linguagem matemática, a linguagem lógica. São linguagens completamente distintas, com objetivos distintos, ok? Eu só estou falando isso para que você diminua um pouco o impacto do que você vai ver aqui agora, ok? Olha, P é Ayrton entende de religião. O que no meu caso, se Ayrton estiver se referindo a mim, realmente isso aí é falso. Ayrton entende de religião é falso. Agora, Ayrton não entende de religião, isso aqui é verdadeiro. Muito bem. Agora eu quero a negação da negação, ou seja, eu quero negar esta frase. Eu teria a negação da negação de P. Como é que seria? Olha só. Ayrton não entende nada, estou botando de vermelho, nada de... Acabou o quadro, mas você já sabe. Ayrton não entende nada de religião. Olha só o que é que nós temos. Esse não daqui está se referindo a essa negação aqui. E esse daqui está se referindo a essa daqui. Olha só o que é que nós temos. Ayrton não entende nada de religião. Então vamos lá, me acompanhe. P, Ayrton entende de religião. Não P, Ayrton não entende de religião. E a negação da negação de P é Ayrton não entende nada de religião. Ora, mas você acabou de ver, nesse instante, que a negação da negação de uma proposição, ela é logicamente equivalente à proposição. O que é que significa isso? Mas vamos lá, estranhamente, significa que, aos olhos da lógica matemática, de acordo com a ótica da lógica matemática, você fazer a declaração, a seguinte declaração: Ayrton não entende nada de religião, é logicamente, eu estou falando, é logicamente equivalente a você declarar: Ayrton entende de religião. Ok? Cuidado. Você fazer o reforço de negação, né? Amplificar, realçar a negação, na língua portuguesa surte um efeito. Na lógica matemática, o efeito é contrário. Ok? Então vamos deixar claro. Ayrton não entende nada de religião é logicamente equivalente, eu estou dizendo logicamente equivalente a você dizer: Ayrton entende de religião. É claro, óbvio que você, como brasileiro, como brasileira que você é, se alguém chega para você e diz: ô fulano, Ayrton não entende nada de religião, você entendeu qual é a mensagem, ok? E realmente ele não entende nada de religião. Mas para a lógica matemática, numa prova de lógica matemática, Ayrton não entende nada de religião, entendeu? Você marcaria como alternativa correta aquela alternativa que tivesse: Ayrton entende de religião.
Ok? E o que é que nós temos? Simples. Se P, Ayrton tem de religião, é falso. Não P, Ayrton tem nada de religião, é verdadeiro. A negação da negação de uma proposição será a própria. Você volta à proposição. Portanto, isso aqui é falso. Ok? Ayrton, mostra para mim uma questão de um concurso público, onde é que tem isso? Tem uma que ela é exemplar, eu gosto muito dela, sou fã declarado dessa questão. Ok? Me acompanha aí, na página 61, a questão extra de número 10. Caiu no concurso do Tribunal Regional do Trabalho. Então me acompanha. Em uma declaração do tribunal, o acusado de um crime diz: no dia do crime, não fui a lugar nenhum. Captou? Não fui a lugar nenhum. Continuando a declaração dele. Quando ouvi a campainha e percebi que era o vendedor, eu disse a ele: hoje não compro nada. Isso posto, não tenho nada a declarar sobre o crime. Aí ele volta ao enunciado da questão. Embora a dupla negação seja utilizada com certa frequência na língua portuguesa como um reforço de negação, do ponto de vista puramente lógico, o acusado afirmou em relação ao crime que... Aí tem as alternativas aí. Você percebeu que o que você tem aí é a negação da negação de uma proposição. Você acabou de ver que a negação da negação de uma proposição vai resultar, é logicamente equivalente à proposição lá originalmente apresentada. Então, quando o acusado diz: no dia do crime não fui a lugar nenhum, não em nenhum, ou seja, ele foi a algum lugar. Quando ouvi a campainha e percebi que era vendedor, eu disse a ele: hoje não compro nada, não e nada. Ou seja, ele negou a negação, portanto ele compra alguma coisa. Isso posto, não tenho nada a declarar sobre o crime. Não tenho nada a declarar sobre o crime. Ou seja, ele tem algo a declarar. Bom, é só você procurar a alternativa que tem, né? A letra C: foi a algum lugar, comprou alguma coisa do vendedor e tem coisas a declarar sobre o crime. Ok? Bom, mas aí nós não encerramos ainda a proposição, ainda a negação, desculpe, de proposição. Ok? Eu apresentei para você como é que você nega uma proposição, ok? Já sabe que você estranha, né? Você vai estranhar o fato de contrariar um pouquinho o que você fala na língua portuguesa. Eu já falei para você que são linguagens completamente distintas. A lógica matemática, entendeu? É uma linguagem completamente distinta da língua portuguesa, ok? Você não constrói um computador, um circuito eletrônico de computador usando língua portuguesa. Você usa a linguagem da lógica matemática, ok? Mas você não escreve uma poesia, um poema que você se emociona com lógica matemática. Você usa a língua portuguesa, ok? Então, são coisas completamente linguagens distintas que você na hora tem que ligar o desconfiômetro e saber separar as coisas, ok? Lá quando você estiver respondendo uma questão de lógica matemática, ok? Mas tem mais, não acabamos aqui agora não. O que é que acontece quando nós temos várias negações, mais de duas? O que é que acontece quando eu estiver negando uma proposição numa quantidade par de vezes? 2 vezes, 4 vezes, 6 vezes, 8 vezes, 10 vezes. Toda vez que você estiver negando uma proposição numa quantidade par de vezes, a resposta final, entendeu, vai ser a própria proposição, a proposição originalmente apresentada, ok? Se essa proposição for falsa, quando você nega ela 4 vezes, a resposta continua sendo falsa. Agora, se ela é uma proposição verdadeira, entendeu? Ela foi apresentada e você perceber que ela é verdadeira, você negar ela 4 vezes,
A resposta final continuará sendo a própria proposição, ou seja, uma proposição verdadeira. Isso para negações pares, 2, 4, 6 vezes. Agora, quando você tem a negação, entendeu? Numa quantidade ímpar de vezes, a resposta vai ter valor lógico contrário àquela inicialmente apresentada para você. Mais uma vez, guardadas as devidas diferenças, é algo muito parecido com o joguinho de sinal lá da sexta série, menos com menos, muito parecido. Quando você tem um número, vou colocar aqui para você, quando você tem um número 5, e você, vamos colocar aqui uma quantidade par de sinais de menos. Olha só o que é que acontece. 5, não é isso? Me acompanhe. Menos, 1, 2, 3, 4. 4. A resposta final disso vai ser o próprio número 5. Por que vai ser o número 5? Vamos lá. Joguinho de sinal. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Menos com menos dá mais. Portanto, a resposta disso é o número 5. Ou seja, eu voltei para o original. Que é o meu original? O número 5. Agora, se eu tiver uma quantidade ímpar de sinais negativos, vamos ver o que é que nós temos. Uma quantidade ímpar. Vamos ver o que é que nós temos aqui agora. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá então. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Menos com menos dá mais. E mais com menos dá menos. O que é que você conclui? Quando você tiver uma quantidade ímpar de negações, 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante, a resposta final de tudo lá, a resposta derradeira, vai ser uma proposição cujo valor lógico é a negação daquela que foi originalmente apresentada para você. Ok? Não esqueça disso não. Como é que aparece, Ayrton, nas provas de concurso? Como é que aparece a negação? Vai aparecer com esse símbolo aqui? Pode até aparecer. Pode até aparecer. Ou então com esse aqui, né, adotado pelo SESC, pode até aparecer. Mas também pode aparecer de uma maneira diferente. Pode aparecer não com símbolos, mas com palavras. A negação pode vir disfarçada das palavras contrário, avesso, negação, inverso, sei lá, entendeu? Vem disfarçado. Um exemplo clássico, muito interessante, é outra questão também que caiu no concurso do TRT, né? Que se refere àquela música Sampa, de Caetano Veloso. Mas aí o que é que eu vou fazer? Eu vou estragar a festa aí se eu resolver essa questão para você, ok? O que é que você vai fazer? Resolve essa questão, a questão extra de número 12, ok? Eu fiz a 10 aí do TRT, do acusado no tribunal, né? Fica 11 a 12, você vai fazer como exercício a 11 e a 12, ok? Sendo que a 12 é de concurso público, combinado? E tem a ver com a quantidade par de negações. Bom, nós já vimos a proposição de uma negação, ensinei a você como é que você nega uma proposição. Iremos ver agora os dois primeiros conectivos lógicos, ok? E o que é conectivo? Conectivo é o nome que se dá, digamos assim, às operações lógicas que você fará entre proposições, ok? São operações, em vez de você fazer operações com números, como você faz na matemática, aqui você irá operar proposições, né? Você irá operar sentenças declarativas, frases, ok? Então vamos lá. Nós temos 5, nós iremos do decorrer do curso de lógica proposicional, nós teremos 5 conectivos. Vamos lá. Conjunção, disjunção, condicional, bicondicional melhor falando, disjunção exclusiva, ok? Bom, vamos começar essa aula. Nessa aula hoje, nós iremos trabalhar com as duas, conjunção e disjunção. As outras, nós iremos deixar para terceira aula, ok? Vamos lá.
conjunção entre duas proposições simples que você representa. A partir de hoje, você vai representar a conjunção através desse símbolo, ó. É a letra V de cabeça para baixo. Pronto, ok? Como é que você lê? E, então, se eu tenho essa situação, olha para cá. Bom, como é que é feita a leitura desta mensagem? P e Q. Pronto, P e Q. A disjunção você vai representar dessa maneira, ó. Pronto, aí. É a letra V, ok? Como é que você lê? Simples, vamos colocar aqui, ó. Pronto. A leitura, proposição P e Q. A leitura é feita P ou Q. P e Q, P ou Q, ok? É como você irá ler a partir de hoje, ok? Então vamos colocar aqui a tabela verdade, né? Que a lógica matemática apresenta pra gente. Cada uma dessas proposições, desses conectivos, aliás, cada conectivo tem uma tabela própria, ok? Aqui eu vou apresentar para você a tabela verdade da conjunção e a tabela verdade da disjunção. E aí o que é que eu quero que você faça? Pega aí o seu caderno, anote, porque daqui a pouco eu vou apagar isso. Você anota isso no caderno, a tabela verdade, e aí o resto dessa aula ela será feita em cima dos valores que essa tabela apresenta pra gente, combinado? Então o tempo todo ela vai ter que fazer parte do seu DNA. Não há como a menor possibilidade de você aprender lógica, resolver as questões de lógica, se você não tiver memorizado todas as tabelas verdades dos 5 conectivos. Tem que saber. É aquela história, é saber tabela verdade está para a resolução de questões de lógica, assim como saber tabuada está para resolver expressões numéricas. Não há como você resolver uma expressão numérica se você não sabe tabuada, ok? É algo muito parecido aqui. Então, tem que memorizar, entendeu? Hoje, a primeira aula, tudo bem, a gente até permite que você dê uma cola aqui. Você está sempre dando uma olhadinha no valor da tabela verdade. Mas depois de um certo tempo, isso passa a ser automático. Tem que passar a ser automático, ok? Bom, o que é que nós temos aqui? Eu vou colocar aqui para você todos os possíveis arranjos, ok? De valores lógicos para P e Q. Então eu posso ter, olha só, eu posso ter as duas proposições verdadeiras, P e Q, ambas verdadeiras. Eu posso ter P verdadeiro e Q verdadeiro, posso sem nenhum problema. Eu posso ter P falso e Q agora verdadeiro. E eu posso ter as duas falsas, ou seja, as duas proposições com valores lógicos falsos. Detalhe, essa ordem que eu estou apresentando aqui para você, e eu tenho um detalhezinho, não sei, para algumas pessoas é defeito, para outras é qualidade, eu tenho sempre a característica de considerar você uma pessoa que nunca viu na vida lógica matemática, está vindo pela primeira vez, ok? E aí às vezes eu sou propositadamente lento, repetitivo, que é para que você entenda, combinado? Essa ordem que eu coloquei aqui para você, ela é a ordem tradicional, mas ela não é fixa. Não há nada na lógica matemática que proíba a pessoa de trocar, por exemplo, botar FF aqui em cima, VV em segundo lugar, VF lá no último. Não há nada, entendeu? O CESP, por sinal, se você dar uma olhadinha, vamos lá, olha só, pega aí o seu livro, dá um pulinho lá na página 68, 69. Você tem 3 questões aí com tabela verdade. Olha, nós iremos trabalhar muito tabela verdade nesse curso. A questão 72, a questão 73, a questão 76, entendeu? Que o CESP apresenta para você as tabelas sem essa ordem daqui, ok? Não tem nada de errado nisso, absolutamente nada. Eu coloco aqui porque é a forma tradicional, a forma que está nos livros mais antigos, nos livros clássicos. Você termina aprendendo dessa maneira, mas vamos deixar claro, essa ordem aqui, ela não é fixa, ela pode ser alterada, combinado?
Olha só o que é que nós temos. O postulado aqui é o seguinte, vamos lá. O valor lógico da conjunção entre duas proposições simples, cujo valor lógico é verdadeiro, você tem verdade e verdade, vai dar verdade. Exemplo? Vamos lá. Vamos supor que P seja a proposição Pelé é brasileiro e Q seja a proposição Natal é a capital do Rio Grande do Norte. Como é que você leria essa conjunção? Vamos lá. Pelé é brasileiro e Natal é a capital do estado do Rio Grande do Norte. Qual o valor lógico dessa conjunção? Verdade, porque ambas as proposições são verdadeiras. Ok. O que é que acontece agora quando eu tenho verdade e falso? Ora, a lógica matemática diz que você vai ter para essa conjunção o valor lógico falso. Quer particularizar? Vamos usar o exemplo que eu utilizei. Vamos lá. P aqui é um exemplo particular, entendeu? Pelé é brasileiro e Natal é a capital da Paraíba. Você teria P verdadeiro e Q falso. Então você teria verdade e falso. Verdade e falso dá falso. Vamos lá, aqui agora, olha só o que é que nós temos. Falso e verdade. Quer particularizar? Vamos lá, é um exemplo particular, não é geral esse exemplo. Vamos lá. P seria Pelé é japonês e Natal é a capital do Rio Grande do Norte. Vamos lá. Qual seria o valor lógico dessa conjunção? Olha, Pelé é japonês é uma proposição cujo valor lógico é falso. Natal é a capital do Rio Grande do Norte é verdadeiro. Você teria falso e verdadeiro. Falso e verdadeiro dá falso. E aqui você teria as duas proposições simples, ambas com valores lógicos falsos. Você tem falso e falso dá falso. Pronto. É essa tabela verdade que você tem que entender. Não é memorizar. Entendeu? Apesar de eu ter falado memorizado alguns instantes atrás, quando eu digo memorizar, é memorizar não a sequência, mas memorizar a mensagem que a conjunção passa para você. Não é a ordem que você tem que memorizar. Cuidado, porque se eu alterar, botar esse VV aqui embaixo e o VF em cima, eu teria FVFF. Alguém fazer isso lá na prova, lá, poxa, acaba com a pessoa que memorizou a tabela da conjunção e acha que vai ser de cima para baixo, terá que ser VFFF. Se a pessoa trocar, já era, derruba a pessoa. Então, não é a ordem, a sequência que você memoriza. O que você memoriza é a mensagem que a conjunção passa para você. Ayrton, e que mensagem é essa? É simples. A mensagem é que a conjunção entre duas proposições simples, ela só será verdadeira, só tem um modo dela ser verdadeira. É quando ambas as proposições forem verdadeiras. Não há outra possibilidade de uma conjunção ser verdadeira que não seja essa daí. As duas proposições, ambas, elas têm que ser verdadeiras. Quando você tiver pelo menos uma falsa, a conjunção será falsa. Pronto, é isso que você carrega com você, a mensagem da conjunção, ok? Vamos ver a disjunção? Qual é a mensagem da disjunção? Vou apenas repetir isso daqui, essa sequência, vai? Então lá vou eu. Verdade, 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 falso, falso, verdade, falso, falso. Ok? Vamos ver? Vamos lá então. Verdade ou verdade, verdade ou falso, falso ou verdade, falso ou falso. Vamos lá, o que é que a lógica diz pra gente? Verdade ou verdade vai dar verdade. Verdade ou falso, isso vai dar verdade. Ok. Falso ou verdade, isso vai dar verdade. Falso ou falso, aí dá falso. Pronto. Qual é a mensagem da disjunção? Simples, bem simples. Uma disjunção entre duas proposições simples só será falsa quando ambas as proposições tiverem valores lógicos falsos. Pronto, é isso.
Enquanto a disjunção, ela é quase sempre verdadeira, a conjunção é quase sempre falsa. É essa mensagem que eu gostaria que você absorvesse, memorizasse. Não a sequência VVVF, VFFF. Isso é perigoso, você memorizar a sequência, mas sim a mensagem. Ok? Bom, eu preciso aí agora que você coloque isso no seu caderno, porque nós iremos fazer um exercício, começar com um exercício, entendeu? Que é uma espécie de... Eu não sei se vai funcionar aqui numa videoaula, entendeu? Não sei, eu tenho medo que não funcione numa videoaula. Vai funcionar, entendeu? Isso eu tenho certeza absoluta mesmo, que irá funcionar se você se comportar de maneira semelhante ao que o pessoal no curso presencial aqui na Casa da Matemática, o pessoal faz, ok? É uma questão que está na sua lista, ok? E aí como é que funciona essa brincadeira? É uma brincadeira, é um momento propositadamente que a gente coloca lá para poder descontrair o pessoal. Eu peço para que as pessoas façam a questão, particularmente falando, é a questão extra número 13 da página 61, ok? Então eu dou um tempo para que eles respondam, sei lá, uns 10, 15 minutos, uma vez que eles são iniciantes. Não posso dar menos do que isso, porque aí fica prejudicial. Então o que eu vou fazer aí agora? Eu vou dar esse tempo para vocês, e se você aí agora se comportar, ou seja, dar uma pausa aí agora na exibição dessa videoaula, responder a questão, ok? Você vai perceber no que consiste essa brincadeira, ok? Uma pegadinha. A gente induz a pessoa a marcar lá um valor que não é o verdadeiro. Depois a gente corrige essa brincadeira, mas é uma brincadeira só para descontrair, combinado? Vamos lá. Então a questão, mas faz o seguinte: quando eu terminar de ler, você que por acaso não tem um livro, quando eu terminar de ler a questão, você dá uma pausa, responde. Depois que você responder, você retorna aí para ver a resolução, combinado? Então vamos lá. Questão 13. Trabalhando com a tabela verdade da conjunção e da disjunção. Nós estamos trabalhando. Considere as seguintes proposições. P, vou colocar aqui, viu? P, Q, e a proposição R. Pronto, a preposição R. Vamos lá. O que é que nós temos? Me acompanhe. Considere as seguintes proposições. P. Nova York é a capital dos Estados Unidos. Q. A Bíblia diz que Moisés colocou um casal de cada espécie de animal na arca. E R. Júlio César não foi imperador de Roma. Muito bem. Dê o valor lógico de cada uma das proposições compostas mostradas a seguir. Aí na letra A, a gente vai responder aqui na letra A. Eu peço que você me dê o valor lógico da seguinte proposição composta: P e R. Ou seja, da conjunção entre as proposições P e R. P, Nova York é a capital dos Estados Unidos, e R, Júlio César não foi imperador dos romanos. Na letra B, o que é que eu tenho na letra B? Eu já peço que você me dê o seguinte valor lógico: P ou R. Ok? Vamos lá. Então você vai fazer o seguinte: você vai aí agora responder qual o valor lógico da proposição P, Nova York é a capital dos Estados Unidos. Qual o valor lógico? Você vai colocar verdade ou falso aí, ok? Qual o valor lógico da proposição Q? A Bíblia diz que Moisés colocou na arca um casal de animais de cada espécie, ok? A Bíblia diz que Moisés colocou um casal de cada espécie de animal na arca. E R, ok? Júlio César não foi imperador de Roma. Muito bem. P. Nova York é a capital dos Estados Unidos. Ora, falso ou verdadeiro? Claro, valor lógico falso, né? Nova York nunca foi a capital dos Estados Unidos. A capital dos Estados Unidos é Washington, ok?
que a Bíblia diz que Moisés colocou um casal de cada espécie de animal na arca. Valor lógico. E isso, falso. Ok? Mesmo porque não foi Moisés que fez isso. Foi Noé. Combinado? E a letra R, Júlio César não foi imperador de Roma. Isso vimos na aula passada. Verdade, realmente Júlio César não foi imperador de Roma. Ok? Bom, tá aí os valores lógicos das proposições P, Q e R. Ok? E aí agora a gente vai responder as questões, né? Eu não vou fazer todas as questões, mesmo porque eu termino privando você dos exercícios para você treinar. Lembrando, deixa eu, antes que eu me esqueça, quando nós encerrarmos essa segunda aula, você já pode fazer até a questão B10 lá do módulo de lógica matemática, combinado? Tanto a parte teórica quanto os exercícios, ok? Muito bem, então vejamos o que é que nós temos. P e R. Eu quero o valor lógico da proposição composta P e R. Ora, P é uma proposição cujo valor lógico é falso. Então deixa eu colocar aqui. Falso. E R é o quê? Ou melhor, desculpe, R é verdadeiro. Júlio César não foi imperador dos romanos. Portanto, eu tenho aqui a proposição cujo valor lógico é verdade. Muito bem. O que é que eu tenho? Tabela verdade. Você vai precisar ir agora, foi o que eu falei para você. Vai precisar, dê uma olhadinha aí na tabela verdade, eu ver se você foi apresentada ela hoje. Você ainda não criou, digamos assim, intimidade com ela. Então, dê uma olhadinha lá na tabela verdade da conjunção, ok? Na terceira linha, de cima para baixo, ok? Você tem VV é a primeira linha, VF é a segunda, FV é a terceira. Então você tem falso e verdade. A tabela verdade diz que isso é o que? Falso. Portanto, o que é que nós temos para a resposta da letra A? Falso. Pronto. Vamos responder a letra B. P ou R. Como é que você leria? Como é que você iria escrever ou ler essa disjunção? Desculpa, vamos lá. Nova York é a capital dos Estados Unidos, ou Júlio César não foi imperador dos romanos. Então vejamos o que é que nós temos. P, Nova York é a capital dos Estados Unidos. Eu tenho o valor lógico falso. E R, Júlio César não foi imperador dos romanos. Verdade. Eu já sei que é verdade. Vou abreviar um pouquinho a palavra verdade para uma questão de espaço. Então eu tenho falso ou verdade. Dá uma olhadinha na tabela verdade da disjunção. Dá uma olhadinha lá. Aonde? Na terceira linha de cima para baixo. A primeira linha é VV, a segunda é VF e a terceira é FV. Ok. O que é que a tabela verdade da disjunção nos diz? Falso ou verdade vai dar verdade. Portanto, a resposta da letra B dessa disjunção é verdadeira, ok? Na letra C, o que é que nós temos? Não P e não R. Vamos colocar não P e não R. É uma conjunção. Entre quem? Entre a negação de P e a negação de R. Cuidado, negação, a gente acabou de ver. Negação, vamos lá. Se P ela é uma proposição cujo valor lógico é falso, não P será uma proposição cujo valor lógico é verdadeiro. E realmente, se você for ler a proposição P é Nova York é a capital dos Estados Unidos. Como é que eu leria não P? Nova York não é a capital dos Estados Unidos. Ora, é um valor lógico verdadeiro. Pronto. Não P é verdadeiro. Vamos ler agora, não R. Presta atenção. Quem é a proposição? Qual é a proposição R? Júlio César não foi imperador dos romanos. Como é que se faz a leitura de não R agora? Vamos lá. Júlio César foi imperador dos romanos. Presta atenção nesse detalhe. Júlio César foi imperador dos romanos é a negação de Júlio César não foi imperador dos romanos. Ok? Vamos lá. Mas se R é verdadeira, não R será o quê? Isso que você falou e agora. Ok. O que é que nós temos? Verdade e falso. Dá uma olhadinha na tabela verdade da conjunção. Vamos lá. A segunda linha de cima para baixo. Verdade e falso. Verdade e falso. Isso vai dar falso. Ok?
Muito bem. Vou fazer a letra D. E aí fica como exercício para você resolver aí a letra E e a letra F. Vamos lá? Não P ou não Q? Não P ou não Q? Não P ou não Q? É isso mesmo? Confere, não P ou não Q. Então vamos ver o que é que nós temos. A negação P. Quem é P? Ora, P é uma proporção cujo valor lógico é falso. Deixa eu colocar aqui. Falso. Ou seja, você quer a negação de falso. Muito bem. Quem é Q? Q é falso. Q é falso. Então eu quero a negação de falso. Vamos lá? O que é que nós temos? Vamos lá. A negação de falso vai dar o quê? Verdade. Muito bem. Abreviando a palavra verdade para uma questão de espaço. E a negação de falso vai dar verdade. Muito bem. Isso. Dá uma olhadinha na tabela verdade da disjunção, lá na primeira linha. Verdade ou verdade. Isso vai resultar em quê? Em verdade, ok? Então a resposta, o valor lógico da disjunção apresentada na letra D é verdadeiro. Okay? Feita essa apresentação da questão, nós fizemos agora a questão 13, façamos agora a primeira questão de concurso público envolvendo conjunção e disjunção, ok? Então me acompanha aí na questão 14, ela está na página 61, a questão feita pelo CESP. E apenas antes de nós começarmos, preste atenção na palavrinha que ele utiliza, às vezes em matemática, certas palavras, certas mensagens têm uma conotação diferente da língua portuguesa, ok? O que eu quero chamar a atenção para você é a expressão pode-se garantir. Então preste bem atenção, me acompanhe na leitura. Considere que a proposição Silvia ama Joaquim ou Silvia ama Tadeu seja verdadeira. Então, pode-se garantir que a proposição Silvia ama Tadeu é verdadeira. Não tem ABCD, não é uma questão de múltipla escolha. Não é. É uma questão em que você julga o que ele está afirmando em certo ou errado. E o que é que ele está afirmando? Onde é que está a afirmativa? No finalzinho. Então, pode-se garantir. Ele está garantindo para você que a proposição Silvia ama Tadeu é verdadeira, ok? Voltemos para o início da questão. Considere que a proposição Silvia ama Joaquim ou, eu botei de vermelho aqui, ou Silvia ama Tadeu seja verdadeira. Ou seja, ele está dizendo para você considerar, entendeu? Que esta disjunção, eu apaguei a palavra ou e botei o símbolo de disjunção, que essa disjunção seja verdadeira. Então eu vou colocar aqui, ó, toda essa disjunção, toda ela, ok? Ela é verdadeira. Ele está mandando que eu considere. Tudo bem, estou considerando, ok? Ele diz o seguinte, olha, se essa disjunção for verdadeira, se essa disjunção é verdadeira, então, com certeza absoluta, eu estou garantindo, ele está falando isso em outras palavras, né? Com certeza absoluta, eu estou lhe garantindo, Silvia ama Tadeu também será verdadeira. Poxa, mas está errado o que ele falou. Está errado. Tá bom aí, mas como é que você prova que ele está errado? Ele está dizendo para você que no caso dessa disjunção ser verdadeira, então ele está garantindo que Silvia ama Tadeu também é verdadeira. Não. Eu vou mostrar para você aqui agora o seguinte. É possível, olha só, é possível, vou mostrar isso para você. É possível nós termos essa disjunção verdadeira e, no entanto, termos a proposição Silvia ama Tadeu falsa. Ou seja, eu vou estar contrariando o que ele falou para mim. De que maneira? Simples. Basta que eu chegue aqui e faça isso. Basta que eu faça isso daqui. Silvia ama Joaquim seja verdadeiro. Se eu faço Silvia ama Joaquim seja verdadeira, e aí eu preciso que você dê uma olhadinha aí agora na tabela verdade da disjunção, ok? A segunda linha de cima para baixo. Eu posso ter Silvia ama Tadeu
falsa, eu posso ter Silvia Amatadeu falsa, e no entanto eu garanto a verdade da disjunção. Eu estou contrariando o que ele falou. É como se eu chegasse para ele, você que é iniciante, é como se eu chegasse para ele e dissesse: poxa, olha, você me garantiu, fulano, o CESP, você me garantiu que no caso da disjunção ser verdadeira, você me deu garantias que isso aqui também seria verdadeira. Poxa, Ayrton me mostrou que não, que é possível nós termos essa disjunção verdadeira e, no entanto, termos Silvia ama Tadeu falso. Poxa, você estava errado na sua afirmativa. E realmente está mesmo, porque eu posso ter verdade ou falso vai dar verdade, e é aquela que eu mandei, que ele pediu para que nós considerássemos. Olha aí, tá vendo você? Então, a afirmativa que ele faz, qual é a afirmativa que ele faz? Vamos lá. Pode-se garantir que a proposição Silvia ama Tadeu é verdadeira. Essa proposição, essa afirmativa dele está errada. Então você marcaria a letra E de errado. Questão 16, ok? A 15 fica como exercício, então vamos lá. Se a proposição a cidade de Vitória não fica em uma ilha e no estado do Espírito Santo são produzidas orquídeas, for considerada verdadeira por hipótese, ok? A gente vai admitir que é verdadeira porque é uma hipótese. Então, aí vem a afirmativa dele que a gente vai julgar em certo ou errado. Então, a proposição a cidade de Vitória não fica em uma ilha tem de ser considerada verdadeira. Isto é, o raciocínio lógico formado por essas duas proposições é correto. Vamos tomar cuidado aqui, vamos analisar. Antes você tinha, na questão anterior, você tinha uma disjunção. Aqui agora você tem uma conjunção. Ele está mandando a gente fazer o seguinte, ó, por uma questão de espaço, eu aqui não tenho espaço, e você lá no dia da prova, você também não terá espaço. Você terá proporcionalmente menos espaço do que eu aqui agora, ok? Tanto em termos proporcionais como em termos absolutos, você terá menos espaço do que eu. Então, é uma sugestão. É a primeira vez que eu apresento isso aqui, essa sugestão. Você vai ver várias vezes eu apresentando essa sugestão. Acostume-se a você escrever as proposições de uma maneira simplificada. Simplifique o máximo que você puder. É claro que essa simplificação, cuidado para que não se volte contra você. Essa simplificação não pode prejudicar o entendimento, a leitura rápida e precisa do que você está escrevendo, do que você está querendo ler, ok? Cuidado, a simplificação só por simplificação não. É simplificar por uma questão de espaço, de tempo, espaço e tempo. Você não precisa escrever toda a frase. Compacte. Em vez de você escrever a palavra inteira, escreva a primeira letra da palavra, ok? Porque você irá precisar fazer operações e isso leva tempo, ok? Por exemplo, nesse caso daqui, olha só, a proposição é: a cidade de Vitória não fica em uma ilha. Eu diminuí um pouquinho por uma questão de espaço, eu botei V, N, acento, fica ilha. Pronto, eu já sei o que é que eu estou querendo escrever. Qual a mensagem? A cidade de Vitória não fica em uma ilha. E aí eu botei ES São PO. O que é que significa? Eu sei, eu particularmente sei o que é que eu estou querendo ler. No estado do Espírito Santo são produzidas orquídeas. Pronto, acabou. Eu diminuí o tamanho, diminuí o tempo, economizei no tempo e, no entanto, não fica prejudicado o entendimento. Ok? Ele está dizendo o seguinte: por hipótese, considere esta conjunção como sendo verdadeira. Ele está mandando você considerar. Você vai à hipótese, entendeu? Você obedece. Realmente isso é verdade. Ninguém vai discutir, não. Então, por hipótese, eu vou considerar isso aqui verdadeiro. Isso não é a afirmativa dele. Ainda não é a afirmativa. Okay? É uma informação que ele está passando para você, mas ainda não é a afirmativa. A informativa agora vem. Ora, considerando, admitindo que essa conjunção é verdadeira, então a proposição
a cidade de Vitória não fica em uma ilha, tem de ser considerada verdadeira, tem de ser. Vamos analisar para ver se isso realmente está correto. Vamos ver. Ora, no caso da conjunção, o que ele está falando é correto realmente. Por quê? Dá uma olhadinha aí, mais uma vez, a partir da próxima aula eu já não vou mais pedir a você para olhar a tabelinha. Não vou mais, entendeu? Porque já vai estar, ó, na sua cabeça a mensagem. Ora, a tabela verdade da conjunção diz que uma conjunção entre duas proposições simples, ela só será verdadeira, apenas, somente será verdadeira, se as duas proposições, se ambas as proposições forem verdadeiras. Se você tiver pelo menos uma falsa, aí já era, a conjunção é falsa. Logo eu posso afirmar, para que essa conjunção seja verdadeira, isso daqui obrigatoriamente, inevitavelmente, necessariamente terá que ser também verdadeiro. Realmente, dessa vez o que ele está falando é uma afirmativa correta. Não há como isso aqui ser falso e você mesmo assim obter uma conjunção verdadeira, ok? Nesse caso, na outra era errado o que ele falou. Aqui agora não, aqui é certo o que ele falou. Você marcaria lá no gabarito a letra C de certo no número referente a essa questão. Fizemos a questão 16, lembrando, a 15 fica como exercício, a 17, a 18, a 19, a 20 e a 21, ok? Tirando quem? Tirando a 19, o restante dessas questões que eu estou sugerindo para você, todas elas são questões do CESP, combinado? E aí o que é que nós vamos fazer? A questão 22 agora, tá bem? Essa aí eu vou fazer para você, ok? Depois eu faço a 23 e a gente encerra essa aula, essa segunda aula de conjunção, disjunção e negação de uma proposição, ok? Então me acompanhe aí na questão 22. Considere que as letras P, Q, R e S representam proposições e que o símbolo, aí ele escreve esse símbolo daqui, I e o V, ok? São operadores lógicos que constroem novas proposições e significam não, e ou, respectivamente. Na lógica proposicional, cada proposição assume um único valor, valor verdade, que pode ser verdadeiro ou falso, mas nunca ambos. Nós falamos sobre isso lá na primeira aula, né? A lógica do terceiro excluído. Considerando que P, Q, R e S são proposições verdadeiras, as 4 proposições são verdadeiras, julgue os itens seguintes. Ele faz para a gente 4 afirmativas. Vamos julgar em certo ou errado cada uma dessas afirmativas. Combinado? Vamos lá. E aí vai uma sugestão. É apenas uma sugestão aí. Ok? Você que tem um livro aí, a sugestão é o seguinte. Antes de eu resolver aqui, tenta resolver, dá uma pausa aí agora, tenta resolver, depois você reinicia a reprodução da videoaula para ver se realmente o que você fez aí está igual ao que eu fiz, combinado? A primeira afirmativa dele é a seguinte, ó, não P ou Q é verdadeiro. Ele está fazendo essa afirmativa, que é verdadeiro. Vamos ver se realmente ele está certo. Vamos lá. Olha, ele fala para você, entendeu? Que P, Q, R e S são proposições cujo valor lógico é verdadeiro. As 4 proposições são verdadeiras. Então vamos lá. O que é que eu tenho aqui? A negação de verdade. Pronto, eu vou abreviar a palavra verdade para uma questão de espaço. Ou verdade. A negação de verdade, poxa, isso dá falso, nós já vimos. Falso. Ou verdade. Pronto. Mas aí a tabelinha verdade. Dá um pulinho lá na terceira linha da tabela verdade da disjunção. Falso ou verdade. Falso ou verdade vai dar como resposta verdade. Ok? Como ele está afirmando na primeira afirmativa que não P ou Q é verdadeiro, você está concordando. Então deixa eu colocar aqui, ó. A primeira está certa a afirmativa que ele faz. Combinado?
a segunda afirmativa. Vamos ver o que é que ele fala, o que é que ele afirma, né? Nessa segunda aí agora. Ele está dizendo que toda essa proposição aqui, composta, ela é verdadeira. Não sei. Vamos ter que analisar. Vamos fazer análise para ver se realmente tudo isso daqui realmente é verdadeiro. Ok? Partindo-se do princípio da informação de que PQRS são proposições verdadeiras. Combinado? Já sabe. Interrompa aí agora. Tenta resolver sozinho. Tenta resolver sozinho a questão. Depois você retorna. Combinado? Então vamos lá. Negação. Me acompanha aqui agora. Eu tenho o que aqui? Eu tenho negação. P o que? P é verdade. P é verdade. Ou que? Mas que é verdade? Então, deixa eu colocar verdade. Okay. Muito bem. Ou não erre, mas é verdadeiro. Se é verdadeiro, eu vou ter a negação de uma proposição verdadeiro. Ou S. S é verdadeira. Então coloca aqui, verdade. Ok? Muito bem. O que acontece agora? Você lá precisa ganhar tempo. Você precisa ganhar tempo lá. Tempo para você é algo assim, é um verdadeiro tesouro lá. É algo que você tem que economizar ao máximo tempo. Ok? Então olha só. Vamos fazer isso aqui de uma maneira um pouco mais rápida, sem prejudicar o seu entendimento. Ok? O que é que você tem aqui dentro desse parênteses? O que é que você tem dentro desse parênteses? Você tem a negação de verdade, que vai dar falso, ou verdade. Dá uma olhada lá na tabela verdade da disjunção. O que é que acontece com a disjunção entre duas proposições simples, quando pelo menos uma delas é verdadeira? Essa disjunção ela será verdadeira. Mesmo porque só existe um modo, só existe uma maneira de uma disjunção ser falsa. É quando as duas são falsas. Quando você tiver pelo menos uma verdadeira, acabou. Não se discute. A disjunção será verdadeira. Logo, como eu tenho uma disjunção, onde uma delas eu sei que é verdadeira, poxa, o que é que você conclui? Economia. Poxa, essa disjunção é verdadeira. Portanto, eu posso colocar aqui, ó. Verdade. Ou, fechar o colchete aqui. De novo, o que é que você tem? Verdade ou qualquer coisa. Eu não preciso saber que qualquer coisa é isso. Eu vou até fazer esse qualquer coisa aqui para você, mas eu gostaria que você entendesse. Lá na hora, sentado, na hora do vamos ver, eu já sei que verdade ou qualquer coisa vai dar verdade. Ok? Portanto, eu já ganho tempo. Eu vou fazer aqui somente por uma questão de exposição, mas lá na hora, não, nem de brincadeira. Eu já ganharia tempo. Vamos lá. Negação de verdade é falso. Falso ou verdade vai dar verdade, olha. Mas é desnecessário. Eu tenho que saber que isso aqui é verdadeiro. Eu já sabia que o que é que eu tenho na realidade? Verdade ou verdade vai dar o que? Verdade. Só tome cuidado. Tem sinalzinho aqui de negação do lado de fora. Então qual é a negação de verdade? A negação de verdade é falso. Opa! Então, esta proposição composta que você está vendo aqui, eu estou passando o pincel aqui em cima dela, para PQRS verdadeiras, ela tem no final valor lógico falso. Ela tem valor lógico falso. Mas ele afirma que essa proposição é verdadeira. Portanto, ele está errado. Então deixa eu colocar aqui, ó. 2. Olha aqui você. Ele está errado. Ok? A terceira afirmativa. Olha só, a proposição apresentada lá na terceira afirmativa é toda essa expressão aqui, ó. Ok? Muito bem. Ele está afirmando o quê? Que ela é verdadeira. Vamos fazer a mesma coisa. Um pouco mais rápido, mas vamos fazer absolutamente o mesmo procedimento que nós adotamos lá na análise da segunda afirmativa. Então me acompanhe. O que é que eu tenho aqui? P é verdade. Deixa eu colocar aqui verdade. E Q ou S? O que é que eu tenho? Verdade ou verdade.
verdade. Ou verdade vai dar verdade. Pronto, verdade. Essa conjunção dentro desse colchete eu tenho verdade e verdade. Você já sabe que verdade e verdade vai dar verdade. Então deixa eu colocar logo aqui, ó. Isso aqui vai ser verdade, ok? E me acompanhe, abre parênteses, símbolo de negação, abre o colchete. O que é que nós temos aqui? Vamos lá. R e Q, verdade e verdade. Verdade e verdade vai dar verdade. Então coloque aqui, é o resultado desse parênteses aqui. Verdade. Ou P e S, eu tenho verdade e verdade. Isso vai resultar em verdade. Coloque verdade. Muito bem. Verdade e vamos lá. O que é que nós temos aqui? Dentro desse colchete, verdade e verdade, ou melhor, desculpe, verdade ou verdade. Isso vai resultar em verdade. Só que é que nós temos aqui a negação de verdade. Nós temos isso aqui, ó, a negação de verdade. E o que é que eu tenho? Verdade e qual é a negação de verdade? É falso. Opa, olha só o que é que nós temos. Verdade e falso. Verdade e falso, eu já sei da tabela verdade da conjunção, que isso dá falso. Mas ele está afirmando que é verdadeira, portanto ele está errado. O que é que eu coloco aqui? Eu vou colocar a terceira afirmativa, entendeu? A terceira afirmativa nesse caso daqui, essa afirmativa ela está errada. Para nós finalizarmos, a quarta, ele está afirmando que essa proposição também é verdadeira. Vamos analisar. Então me acompanhe. O que é que eu tenho aqui? Me acompanhe para nós irmos um pouco mais rápido. Aqui é quem? Verdade. Não é verdade? P não é verdade? E aqui você tem o quê? Disjunção. Poxa, verdade ou qualquer coisa, não me interessa. Eu tenho verdade ou qualquer coisa. Verdade ou qualquer coisa, eu já sei que isso vai dar o quê? Verdade. Então todo esse primeiro parênteses daqui é verdadeiro. Pronto, acabou. Porque você tem uma conjunção. Bom, eu tenho que saber, não posso concluir nada aqui agora, porque se aqui der falso, verdade e falso dá falso. Se aqui der verdadeiro, verdade, 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 verdade vai dar verdadeiro. Portanto, eu não posso concluir nada. Eu concluí porque isso aqui é uma disjunção, ok? Mas aqui não. O que é que eu tenho aqui agora? Vamos abrir. O que é que eu tenho aqui? Dentro desse parênteses, agora eu já posso concluir. Já posso ser o quê? Mais rápido. Verdade ou qualquer coisa. Verdade ou qualquer coisa, não penso duas vezes. Vai dar quem? Verdade. Verdade e verdade, com quem é que eu fico? Eu fico com verdade. Portanto, quarta afirmativa, ela é correta, está realmente. Tá aí, ó. Certo, errado, errado, certo. Para nós encerrarmos essa videoaula, vamos fazer a questão 23, ok? Uma questão que envolve tabela verdade. Você irá ver que uma das tônicas desse curso será a resolução de tabelas verdades, pelo menos no que se refere à lógica proposicional, entendeu? Uma vez que isso é cobrado muito, mas muito mesmo. Você não faz ideia de como se cobra isso em concurso público, combinado? Então, o que é que nós temos aí nessa questão? Mais uma do SESP. Olha só, a proposição simbólica P e Q, entre parênteses, ou R, possui, no máximo, 4 avaliações V, ou seja, 4 avaliações verdadeiras. O que é que nós temos aqui agora? Me acompanhe, para que você possa responder, analisar essa afirmativa em certa ou errado, você precisa primeiro construir a tabela verdade dessa proposição composta. É obrigatório você aqui, pelo menos para você que é iniciante, é obrigatório você construir essa tabela verdade, ok? Mas antes de nós construirmos, deixa eu passar primeiro para você a informação. Essa proposição composta, ou seja, a reunião com mais de uma proposição simples, daí o nome proposição composta, ela apresenta 3 proposições simples, P, Q e R. Muito bem. Você viu lá na conjunção e na disjunção, conjunção e disjunção, quando eu apresentei para você,
que a tabela verdade da conjunção e da disjunção tinha 4 linhas. Essa aqui agora vai ter 8 linhas. Poxa, mas como é que eu vou ficar sabendo na hora quantas linhas a tabela verdade de uma determinada proposição composta terá? Através dessa, digamos assim, vou chamar isso aqui de fórmula, dessa fórmula 2 elevado a n, onde esse n é o número, a quantidade de proposições simples, descontando as repetições, proposições simples que aparece na proposição composta. Então eu tenho 1, 2, 3. Você substitui esse n daqui por 3. O resultado dessa expressão matemática vai ser a quantidade de linhas que você terá que construir na tabela verdade. 2 vezes 2 vezes 2. Portanto, essa tabela verdade, a tabela verdade desta proposição, ela tem que ter exatamente 8 linhas. Se eu tivesse um Rzinho, apenas como exemplo aqui, deixa eu até pegar o apagador. Se eu tivesse essa situação aqui agora, ou R, pronto, aí agora. Ora, eu teria uma proposição composta com 4 proposições simples. A tabela verdade agora já teria 16 linhas. Porque quando eu falo linha, viu, gente, não é considerando essa primeira aqui, não. Essa primeira não vale, viu? Ó, essa primeira não. É a partir dessa segunda aqui que vale. Quando eu falo 4 linhas, 8 linhas, 16 linhas, é a partir dessa segunda daqui, não é essa primeira, não. Eu teria aqui 1, 2, 3, 4 proposições simples, eu teria 2 elevado à 4ª potência. Isso vai ser igual a 16. Portanto, a tabela verdade teria 16 linhas, ok? Bom, deixa eu apagar aqui. Vamos então responder. Aqui agora vamos construir essa tabela verdade. Bom, a próxima informação que eu vou passar para você é como é que você constrói a tabela verdade. Muito bem, escreva P, Q e R aí na ordem que você quiser. Combinado? Essa ordem aí não é muito importante você escrever. Poderia ser QPR, RQP, não importa. Agora faça o seguinte. Essa primeira que você escolheu, eu escolhi aqui a letra P. Essa primeira aqui você vai fazer o seguinte. Olha só como é que você vai preencher a coluna de P. Como são 8 linhas, eu sei desta fórmula. Você vai pegar o número 8, ok? E vai dividir ele pela metade. A metade de 8 é igual a 4. Aí você vai fazer o seguinte. Este 4 aqui vai ser a quantidade que você irá variar os valores verdadeiros e falsos. 4, não é isso? Então você vai escrever verdade, 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 verdade. 4 valores lógicos verdadeiros. O próximo agora será 4 valores lógicos falsos. Então você tem falso, 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 falso. Muito bem. 4 é a metade de 8, que veio dessa forma. Vamos lá. Você fez de 4 em 4. Pegue esse 4 e divida agora pela metade. Eu peguei 8 e dividi pela metade. Deu 4. Preenchi a primeira coluna. Vou pegar agora 4 e dividir por 2. Ou seja, pela metade. Vou ficar com 2. 2 vai ser o número de repetições que você vai fazer. De verdade com verdade, falso, falso. Verdade, verdade, falso, falso. Então você vai ter aqui agora. Verdade, verdade. De 2 em 2. Falso, falso. Verdade, verdade, falso, falso. Aqui foi de 4 em 4. Aqui foi de 2 em 2. E aqui vai ser de quanto? Poxa, metade de 2. A metade de 2 é 1. Você vai variar de 1 em 1. Então você tem verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso. Pronto. Tá aí, fácil, fácil, fácil. Nós temos 8 valores. 8 linhas, desculpe, 8 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 linhas nós temos aqui. Agora vamos construir. Quer dizer, na realidade a gente já começou a construção, mas eu vou colocar aqui a primeira, da esquerda para a direita. Eu vou montando a tabela lendo da esquerda para a direita. Então eu vou começar com esse parênteses. P e Q. E aí eu tenho que ter na cabeça a tabela verdade da conjunção.
P e Q vai ser uma conjunção entre a primeira e a segunda coluna. Então me acompanhe. Verdade e verdade vai dar verdade. Verdade e verdade vai dar verdade. Verdade e falso, opa, isso dá falso. Verdade e falso dá falso. Falso e verdade dá falso. Daqui em diante, olha, só vai aparecer valores falsos. Você coloca falso aqui para todo mundo. Falso e falso. Ok? Bom, agora o que é que eu vou fazer? Ou R, eu vou pegar esta coluna daqui, a quarta coluna da esquerda para a direita. Eu tenho P e Q. Ou R, eu tenho o que agora? Eu tenho uma disjunção entre P e Q, ou seja, a quarta coluna. Uma disjunção entre a quarta coluna e a terceira coluna. Captou? Disjunção entre P e Q, que é a quarta coluna, com a terceira, que é R. Então eu vou ter verdade ou verdade vai dar verdade. Olha, verdade ou qualquer coisa, para nós ganharmos tempo, quando aparecer verdade na disjunção, você não pense duas vezes, ou melhor, não pense nenhuma vez, nenhuma sequer. Apareceu verdade na disjunção, vai jogando verdade. Ó. Aqui, verdade. Agora aqui não, aqui já era, aqui é falso. Opa, verdade? Verdade ou qualquer coisa vai dar verdade. Aqui, falso, falso. Aqui, verdade. E aqui, falso. Essa é a tabela verdade. Você vai ficar de olho, claro, o resultado dela nessa última coluna. Essa última coluna que vai fazer você responder, ok? O incerto, analisar incerto ou errado, o que ele afirma. O que é que ele diz pra gente? A proposição simbólica possui no máximo 4 avaliações verdadeiras. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, confirmando. 1, 2, 3, 4, 5 avaliações verdadeiras. Portanto, ele fez uma afirmativa errado. Você marcaria lá no gabarito, é de errado. Ok? Bom, vamos encerrar aqui essa segunda aula do curso de raciocínio lógico. Você, nos exercícios extras, você pode fazer até a questão 25, combinado? Nos exercícios, na parte teórica, você pode já, da primeira página até a página, deixa eu ver o que é que nós temos aqui, até a página 8, ok? A B10, até a questão básica de número 10, você pode estudar a parte teórica, fazer os exercícios, combinado? E aí na próxima aula, na aula 3, nós entraremos em negação de conjunção e disjunção. A gente vai ver como é que nega uma conjunção e uma disjunção. E a gente aproveita e também entra em condicional. Combinado? Então até a terceira aula do curso de raciocínio lógico.